Estamos ao vivo. Shalom, meus lindos, graça e paz. Vou tentar fazer um teste hoje para ajudar alguns amigos que sentem alguma dificuldade em acompanhar as lives do Instagram do Profiteia pelo Instagram. Então eu vou abrir uma exceção hoje. E vou tentar fazer uma transmissão ao vivo aqui também pelo YouTube. Então, para quem quiser assistir por lá, você pode tentar assistir por lá. Eu preciso que alguém... Porém, eu sei que a qualidade não é a mesma, porque meu notebook ele não tem uma qualidade muito boa. Então, vai estar ao vivo pelo YouTube, eu não sei como é que vai estar lá. Se alguém quiser acompanhar lá pelo YouTube, me dá um feedback. Deixa eu só refazer algo aqui. Vão entrando aí. Enquanto você vai entrando, convida amigos. Convida amigos para estarem aqui conosco nessa live de hoje do Profiteia. Nós vamos falar a parte 2 aí da graça genuína, da verdadeira graça de Deus. E eu creio que vai ser extremamente edificante essa live de hoje. E vou fazer um teste aqui. Eu vou tentar colocar simultâneo pelo Instagram. Então, se alguém puder dar uma conferida lá no YouTube. Vamos entrando, vai convidando seus amigos para estarem aqui conosco hoje. Queria pedir que você encaminhasse para pelo menos 10 pessoas aí, que você convidasse 10 pessoas para estarem com a gente aqui no dia de hoje, onde nós vamos falar sobre graça genuína. E se tem a graça genuína é porque tem a falsa, né? Se tem a graça genuína é porque tem a falsa graça. E nós vamos trabalhar hoje falando da graça genuína. Liz me perguntou, falando assim, eu estava lá, saiu, eu entrei de novo, coloquei de novo ao vivo lá pelo YouTube. Então, se alguém quiser tentar assistir pelo YouTube, está ao vivo lá também. Tem algumas pessoas que estão em propósito aí de Instagram, essas coisas. Então, estou colocando pelo YouTube especificamente por causa de uma amiga minha que está num propósito que ela não pode usar o Instagram e ela precisa acompanhar pelo YouTube. Então, tô vendo ali alguns legaizinhos, eu não consigo, foi meio improvisado hoje. Eu vejo aqui que tem uns joinhas, tem 2 pessoas online acompanhando lá. Eu não consigo ver o que vocês estão falando, mas glória a Deus, aleluia. Tô muito feliz com tudo que Deus tem feito, com o que Deus tem derramado, com o que Deus tem liberado nesse dia, nesse tempo. Eu fico feliz com o retorno que tem tido aí Fico feliz com o retorno que tem tido o Profiteia, tem sido extremamente edificante para muitas pessoas. Eu tenho recebido testemunhos incríveis. Pronto, Paulo está me falando que está sem áudio e eu estou sem fone. Então eu vou fazer o seguinte, gente, eu vou cancelar pelo YouTube, tá bom? Porque que acontece? Tá sem som o YouTube
E eu preciso de um microfone aqui e eu não tenho. Eu vi uma pessoa pedindo antes da live para fazer pelo YouTube e eu não tenho microfone aqui no momento. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer esse teste na próxima live, tá bom? Tentar transmitir pelo YouTube. Isso, eu vi as pessoas falando, tá sem áudio. Tá sem áudio por quê? Porque eu estou sem microfone aqui, tá bom? Então eu vou pedir que vocês fiquem aqui no Instagram mesmo, vá para o Instagram, porque o teste não deu certo. Eu fiz esse teste para tentar ajudar uma pessoa, mas infelizmente não deu certo. Vou encerrar a transmissão pelo YouTube, tá? E aí semana que vem eu tento fazer essa transmissão simultânea no YouTube e no Instagram para vocês, ok? Semana que vem eu faço esse esforço, eu me organizo aqui. Eu tentei fazer aqui de última hora, minha equipe até falou assim, mandou uma figurinha para mim assim, com cara de preocupação, mas eu queria muito ajudar uma amiga minha que não tá no propósito, ela tá no propósito de não usar o Instagram e ela não tá podendo acompanhar as lives do Profiteia. Para a galera que tá nesse propósito, espera que durante a semana sai a live no YouTube. Então durante a semana a live aqui do Profiteia é colocada no YouTube para a gente estar acompanhando por lá, tá bom? Então durante a semana vai sair live lá no YouTube. Durante a semana o pessoal pega o vídeo aqui da live e coloca lá no YouTube para vocês estarem acompanhando. Infelizmente eu não consegui fazer a transmissão simultânea, né? Semana que vem eu vou me organizar aqui para conseguir fazer. Deixa eu só responder uma pessoa. Minha amiga, eu entendi que estava sem áudio. Eu tentei corrigir aqui, mas eu estou sem microfone, tá bom? Então, infelizmente, vai ficar pela semana que vem live com transmissão simultânea aí pelo YouTube, tá bom? Hoje vai ser só no Instagram mesmo. Como diria o grande ícone da TV brasileira, Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo, né? Glória a Deus, aleluia. Você já convidou 10 amigos aí para estarem com a gente aqui hoje? E para quem está aí, eu queria que você já fosse abrindo sua Bíblia em Mateus 5. Já abre sua Bíblia em Mateus 5. Algumas pessoas argumentam que o ensino da graça é de Paulo, né? Eu quero trazer para vocês um entendimento sobre a graça que é Jesus falando sobre isso. Aleluia. Vi algumas pessoas falando que está mudo pelo YouTube. Eu vou tentar me organizar para fazer semana que vem pelo YouTube também ao vivo, tá bom? A gente faz semana que vem pelo YouTube e pelo Instagram, tá bom? Vamos fazer esse esforço semana que vem para facilitar para algumas pessoas aí. Como é pelo notebook que eu faço a transmissão, o notebook ele não tem microfone embutido. Eu esqueci disso, eu preciso de um microfone para fazer a live, tá bom? Então vamos lá, eu queria que você convidasse pelo menos 10 pessoas aí, você enviasse o convite para seus amigos e convidasse para a gente estar começando a live de hoje. Eu quero ser bem objetivo, bem claro, bem coerente no que nós vamos falar aqui de maneira rápida, precisa e eficaz. Eu recebi alguns testemunhos essa semana, fiquei muito feliz de pessoas que têm sido tocadas de maneira profunda pelo Profiteia, inclusive eu recebi um testemunho de uma irmã que estava com suspeita de câncer e foi curada através de uma palavra. Ela me solicitou intercessão, nós oramos e ela foi curada. Então fiquei muito feliz com esse testemunho de cura dela essa semana, de verdade. A semana não foi uma semana fácil, mas Deus é bom e mesmo em meio a toda essa dificuldade Ele continua atuando e eu recebi esses testemunhos incríveis essa semana. Então vamos lá. Deixa eu só botar um áudio aqui no grupo do Profiteia. Minha equipe do Profiteia está justificando algumas coisas aqui no nosso grupo. Então vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus 5. Mateus 5. A gente vai começar a falar sobre graça numa perspectiva e num entendimento de que a graça, na verdade, ela é muito mais séria do que a lei.
Foi gerada uma compreensão e foi gerado um entendimento de que a graça ela é algo, como eu poderia se dizer, mais fraco do que a lei, né? Que a graça, de certa forma, ela, entre aspas, ela passaria pano mais para os nossos pecados do que a lei, que a graça ela é mais leve do que a lei, a ponto de cobrança da parte de Deus em relação aos homens. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós encontramos na graça cobranças que não eram feitas na lei. Cobranças que teoricamente são mais severas, são maiores, são mais graves, né? São mais pesadas do que era na lei. Então, por exemplo, na lei era necessário que eu fosse pego em adultério para que eu fosse condenado por adultério. Na graça, fala que se eu olhar e desejar, eu já caí em adultério. Então a graça, ela tornou interno aquilo que na lei era externo. Aquilo que na lei era um rito, na graça se torna essência. E eu queria que você já anotasse esse primeiro tópico de hoje, enquanto você vai abrindo um bloquinho para anotação, qualquer coisa. Eu quero orar e a gente já começar falando sobre isso de maneira mais profunda, tá bom? Pai, nós pedimos que a sua graça se manifeste nessa live hoje, que com muita profundidade, com muita seriedade, com muita verdade o Senhor se manifeste em nosso meio. Eu quero pedir que a sua glória ministre nossas vidas, nossos corações, nossa alma, nosso corpo, nosso espírito, que nós possamos sair daqui edificados, que a sua palavra seja exposta nessa noite, sem interferência dos homens, sem minha interferência, mas que seja simplesmente a sua palavra, pura, verdadeira e genuína, sendo falada, liberada, ensinada nessa noite, nessa live, Senhor. Eu te peço graça do Senhor sobre nós nessa noite. Eu te dou graças e peço graça do Senhor sobre nossas vidas nessa noite. Que a sua graça se manifeste, que a sua bondade se manifeste e que o Senhor faça algo extraordinário nessa noite, Senhor, em nome de Jesus. Então, amém. Então, eu costumo dizer, uma frase que o Espírito Santo trouxe ao meu coração, é que a lei, ela mudava a conduta, a graça, ela muda a essência. O que é isso, Ian? A lei, ela cobrava do homem um rito externo, uma mudança externa em relação àquelas situações. Então não era uma mudança interior, até porque o Espírito Santo não estava dentro daqueles homens. Por que a graça traz muito mais responsabilidade para nós do que a lei? Porque na graça Deus mora dentro de mim. E por Deus morar dentro de mim, eu sou responsável pela guarda da presença de Deus. Então, se Deus mora dentro de mim, se Deus vive dentro do homem, agora não há mais um templo construído para ele, agora não há mais uma arca feita para ele, agora não é um lugar que é santíssimo, agora são pessoas que são santíssimas, são pessoas que são sagradas, porque Deus vive dentro da pessoa. Eu estava conversando com um amigo hoje à tarde, ele trouxe um entendimento muito lindo sobre a palavra Emanuel. E a palavra Emanuel, traduzida, uma tradução mais fiel no original, seria Deus dentro de nós, não somente Deus em nós, ou Deus conosco. Ele me explicou que no original a palavra quer dizer assim, Deus dentro do barro, ou seja, Deus dentro de nós, que somos barro. Então, se na graça, na lei, que a coisa era externa, exigia seriedade da minha parte, porque Deus não estava vivendo dentro dos homens, havia uma atuação externa, Deus ungia homens específicos para um propósito específico. Mas na graça, entenda como muda o nível de responsabilidade, é maior, não é menor. O nível de responsabilidade na graça, ele não diminui, ele aumenta. Ele vai para uma plataforma nova. Só que, porém, entretanto, todavia, na graça há algo dentro dos homens que dá força e capacidade para que eles vivam em obediência à palavra, que é o Espírito Santo. Então, na lei, nós tínhamos o homem com uma lei que ele não conseguia obedecer, porque não havia Espírito Santo dentro dele. Agora nós temos o Espírito Santo dentro de nós e mandamentos que devem ser obedecidos, que inclusive são mais severos do que alguns mandamentos que haviam no Antigo Testamento. Então, a graça, ela muda a essência. A lei, ela mudava somente a conduta.
somente a atuação externa do homem. O que a graça vai cobrar de você, o que a graça vai exigir de você, é que você tenha uma mudança interna, uma mudança dentro do seu coração. A coisa mais linda do Evangelho é que Deus transforma homens por dentro. Nós vivemos num tempo onde há vários evangelhos sendo pregados e muitos deles não são o Evangelho de Jesus. E Paulo descreve isso muito bem em 1 Timóteo capítulo 4, onde ele fala que chegaria um tempo em que o Evangelho causaria comichão nos ouvidos das pessoas. Ou seja, nós estamos vivendo um tempo onde pregar o verdadeiro Evangelho angustia pessoas, incomoda pessoas, e as pessoas estão procurando os mestres de acordo com aquilo que eles querem, né? Mestres que preguem de acordo com aquilo que eles querem escutar e não de acordo com aquilo que de verdade está na Escritura. Então, já que você está com sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 5, eu queria que você abrisse no versículo 21. Mateus capítulo 5, versículo 21. Enquanto você vai achando aí, quero dar uma olhadinha quem está aqui online. Minha doguinha está latindo ali no quintal. Meu irmão vai dar comida para ela. Quem achou, coloca um foguinho aí. Mateus 5, 21. Mateus 5, 21. Quem achou, coloca um foguinho aí. Para a gente poder continuar. Mateus capítulo 5, versículo 21. Então preste atenção. A graça cobra mais de você do que a lei. Ok? Já anotou a primeira frase, né? A lei trabalhava a conduta, a graça muda a essência. A lei mudava a conduta do homem, a graça muda a essência do homem. E eu quero que você anote isso. A graça, ela é mais séria do que a lei. A graça, ela traz uma cobrança maior do que a lei. E aí eu quero que você leia comigo versículo 21 de Mateus, capítulo 5. Ouviste o que foi dito pelos antigos: não assassinarás. Mas qualquer pessoa que assassinar estará sujeita a julgamento. Então o que a lei dizia? A lei dizia, e preste atenção, aqui está dizendo assassinarás, ou seja, quer dizer que não podia ser cometido por qualquer coisa, por qualquer motivo torpe. A Escritura respalda, né, em todo momento, em todo tempo, você lendo ali no Antigo Testamento, legítima defesa, havia inclusive leis que respaldavam isso, ou seja, se alguém ameaçasse sua vida, adentrasse na sua casa, tentasse fazer algum mal para sua família, você tinha direito de se defender. O que você não podia fazer era matar livremente, assassinar livremente, ferir pessoas livremente. Você só podia fazer isso quando a sua vida estivesse sido colocada em risco naquela situação, ok? E aí você poderia, de certa forma, para se defender ou defender sua família, tirar a vida de alguém, é o que está lá no Antigo Testamento. Mas aqui está dizendo que qualquer pessoa que assassinasse, ou seja, matasse uma pessoa livremente, por livre e espontânea vontade, sem motivo nenhum, sem razão alguma, ele estaria sujeito a julgamento. Mas presta atenção no que a graça faz, presta atenção no que Jesus faz, como Jesus transforma em algo mais sério, né? Em algo que teoricamente é mais pesado do que era na lei. Na lei, eu não podia matar, ok? E aí Jesus fala: eu porém vos digo que quem quer que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento, e qualquer que dizer a seu irmão raca estará sujeito ao concílio, e qualquer que dizer és tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Então, pera aí, no Antigo Testamento eu precisava matar para ser condenado. Na graça eu preciso só desejar isso, eu preciso só anseiar por isso. Porque a lei, ela cobrava que o seu rito externo fosse diferente. Na graça, o que tem que ser diferente é seu coração. É a mudança do seu coração que tem que ser real na graça. Então, a lei, ela cobrava uma conduta externa. A graça cobra uma mudança interna. E eu quero que você preste atenção. Quantas pessoas que eu e você conhecemos, estando na graça, ainda vivem como se estivessem na lei. Elas mudaram apenas externamente.
e vivem num moralismo, vivem numa situação onde eles acham que a única coisa que precisa mudar é a atitude externa dele, quando na verdade o coração ainda não foi transformado. E esse é o grande problema do que é pregado recentemente, modernamente falando, nos dias de hoje. É um evangelho que às vezes ele consegue mudar a conduta, mas ele não muda a essência das pessoas. A coisa mais impactante, mais linda que existe no evangelho é Deus transformar monstros em santos. Pessoas podres em pessoas íntegras. Pessoas que amavam o pecado passam a odiar o pecado. A graça muda a essência do homem, porque ela transforma o homem de dentro para fora, ela muda o coração do homem, ela muda o espírito, ela te transforma de dentro. A lei, muitas vezes o cara cumpria o rito externo, mas internamente não havia reverência, não havia temor. Vários momentos em que Deus fala que o povo estava cumprindo os mandamentos ali de maneira desleixada. Esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Poderia dizer que havia uma vida prática, mas o coração não estava conectado àquilo que estava fazendo. O que Deus quer de mim e de você é que o nosso coração esteja conectado com aquilo que nós estamos fazendo nele. Então, versículo 23. Portanto, se trouxeres a sua oferta ao altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a sua oferta e segue teu caminho. Primeiro reconcilia-te com teu irmão e então vem e oferece a tua oferta. Veja, Deus ele coloca a mudança interna ou o posicionamento interno que a graça ela gera em nós ou ela faz em nós, né? Foi o que eu falei semana passada, se você não foi transformado pela graça, você não foi alcançado por ela. E algumas pessoas me procuraram depois da live dizendo que, Ian, eu realmente não fui transformado, eu preciso de mudança. Nós estamos orando, ajudando essas pessoas, porque de verdade o evangelho precisa transformar você. Se o evangelho não te transformou, ele não te alcançou. Se a graça não te transformou, ela não te alcançou. Se a graça não mudou a sua vida, ela não te alcançou. Foi o que nós falamos semana passada. A graça de Deus ela é transformadora. Ela liberta o homem, ela perdoa o homem, mas ela transforma o homem. E é essa graça transformadora que vai levar você a viver isso aqui. Então antes você, para assassinar, você precisava ir lá e cometer. Hoje, para assassinar, você só precisa desejar. Você só precisa anseiar e você já pecou. Para pecar, você precisava ir lá e matar. Na graça, tudo que você precisa é desejar, é querer, é almejar no seu coração. Aí o rito que era externo se transformou em interno. O que era cobrado de mim, que talvez eu só fizesse numa atitude, na graça é cobrada quando eu desejo no meu coração fazer. Mas o texto mais para frente aqui o Senhor está colocando, eu não posso adiantar, tem que ficar nesse texto. Não, meu Deus, me segura, Jesus. Deixa ali diante do altar a tua oferta. Deus coloca o posicionamento do seu coração acima de qualquer oferta que você possa levar no altar dele. Existem pessoas que acham que pelo fato dela ser dizimista fiel, dela ser ofertante fiel, que Deus passa o pano para a maneira que ele está vivendo e como está o coração dele. Deus não passa pano para ninguém. Ele passa sangue de Jesus quando você se arrepende, quando você confessa e quando você anseia por mudança e por transformação de sua vida. Mas Deus não passa pano para ninguém. Deus não passa pano para ninguém. Deus não acoberta ninguém. Né? Não, se não houver arrependimento. E aí tem algo que eu tenho dito recentemente, é que esse é um tempo onde Deus está trazendo as coisas à luz. Deus tem trago muitas coisas à luz na igreja brasileira, e uma coisa que nós precisamos entender, queridos, é que nós temos que voltar a viver no evangelho onde o nosso coração de verdade esteja posicionado em Deus, onde a nossa vida de verdade esteja posicionada em Deus, onde de verdade eu estou tendo vida prática do evangelho. Então esse irmão do versículo 23, ele está indo para o altar levar uma oferta, e Deus está dizendo para ele, eu não quero sua oferta, não quero sua oferta se o seu coração não estiver alinhado com o meu. Deus está dizendo para esse cara, eu não quero sua oferta, porque você está vindo fazer um rito, mas eu não quero de você um rito, eu quero de você a essência. Ele está indo para o altar levar o dinheiro, dizendo, Deus, eu estou aqui sendo fiel, e Deus está dizendo para ele, eu não quero a fidelidade das tuas finanças se eu não tenho a fidelidade do seu coração. Deus está dizendo, eu não quero a fidelidade do seu dinheiro, se do seu coração eu não tenho fidelidade. Entende o que a graça cobra de nós? A graça não cobra de nós um mero rito externo.
ela cobra uma reverência interna do nosso coração, um posicionamento interno do nosso coração de reverência, de temor. É que ainda eu falo, você brigou com o irmão, você está indisposto com algum irmão, você tem algum problema com algum irmão, vai lá, pedir perdão para ele antes de vir entregar a sua oferta no seu altar, no altar de Deus, porque a sua oferta não tem valor para Deus. Se o seu coração não estiver alinhado com o coração dele, não quer dizer que a oferta não é de Deus. Você precisa ofertar, dizimar, semear no reino de Deus, né? Uma das coisas que eu e Naila fizemos para desatar, né, coisas em nossa vida foi ofertar para que as coisas no casamento fluíssem, dar muita oferta para que as coisas desatassem. Então entenda, querido, oferta é uma chave. E Deus não está dizendo que não é para você ofertar, Ele está dizendo que Ele só quer a sua oferta se o seu coração de verdade estiver posicionado no altar dele. Porque a sua oferta representa o seu coração. Então quando você entrega o dinheiro no altar de Deus, não é o dinheiro que Deus está recebendo, é seu coração que está sendo ofertado ali. Então quando você entrega seu dinheiro, você está dizendo, Senhor, isso aqui é uma representação física da fidelidade que há no meu coração. Mas se não há fidelidade no teu coração, Deus não quer a fidelidade do seu dinheiro. Então o que Ele está dizendo? Ele vai lá, ajusta suas pendências, resolve sua vida, depois você volta aqui para trazer sua oferta. Sua oferta não tem valor se o seu coração não estiver alinhado com o meu. Mas no Antigo Testamento, lá no Antigo Testamento o povo ia de qualquer jeito. Levava oferta, o cara sacrificava, é claro que a oferta tinha que ser uma oferta específica, né? Mas muitas pessoas iam lá, ofertavam, voltavam e continuam vivendo da mesma forma. Só levava o cordeiro para ser imolado, o cordeiro tinha que ser perfeito, mas o coração não. Deus aqui Ele não cobra um cordeiro perfeito de você, até porque Ele já deu o cordeiro perfeito, que é Jesus. Ele cobra um posicionamento de busca de mudança e de santificação no seu coração. Então, terceira coisa que eu quero que você anote: a graça sempre vai produzir em você um coração reverente e temente ao Senhor. Se você não tem um coração reverente e temente, a graça não alcançou você. Você precisa ter reverência, você precisa ter temor do Senhor. O temor é uma coisa que precisa ser resgatada demais nos nossos dias. Temor pela presença de Deus, temor pelo Evangelho, temor pela manifestação da presença de Deus. Nós precisamos de uma restauração urgente no temor, porque nós barateamos o Evangelho de maneira tão intensa, tão profunda. Nós pregamos o Evangelho tão raso que as pessoas perderam o temor e a reverência a Deus, né? Vi um cara dizendo esses dias, numa geração que chama as pessoas de Senhor e Deus de você, nós precisamos tomar muito cuidado, ok? Tem muita gente vivendo com Jesus, querendo que Ele seja seu Salvador, sem Ele ser o seu Senhor. Uma das coisas que Jesus Ele é Senhor. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará, não que Jesus é Salvador, mas que Ele é Senhor. Os que não se converterem, um dia terão que dobrar os seus joelhos e reconhecerem que Jesus é Senhor. Ou eles se curvarão porque reconheceram o seu senhorio, ou eles se curvarão, como diria Paul Walsh, porque as suas rótulas serão quebradas pelo peso da manifestação da glória de Deus, para que eles se dobrem e reconheçam que Jesus é o Senhor. Então, Deus não quer uma oferta da tua mão que não saia do teu coração. A graça cobra de você mudança interna e não mudanças externas. As mudanças externas são consequências de mudanças internas. Então ele fala, vai lá, entre em acordo com o teu adversário, enquanto você está no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue aos juízos e te entregue ao oficial e tu sejas lançado na prisão. Não adianta você levar a oferta no altar de Deus com pendência no seu coração. Deus só recebe as ofertas que você leva no altar dele quando não há pendências no seu coração em relação aos seus irmãos. E nós vemos aqui no versículo 27 agora, pula para o versículo 27, fala assim, ouvistes o que foi dito pelos antigos, não cometerás adultério. Mas eu vos digo que qualquer que olha para a mulher e cobiçá-la já cometeu adultério com ela em seu coração. Presta atenção. Presta muita atenção nisso aqui. Na lei, eu precisava ser pego em adultério para ser considerado adúltero. Porque lá quem tinha que me pegar adulterando eram os homens. Na graça, quem me pega adulterando é Deus. Porque Deus está dentro de você. Preste atenção. Na lei, quem tinha que te pegar pecando para você ser condenado era os homens. Na graça, Deus está dentro de nós, vendo os adultérios. Na graça, quem nos pega é Deus. Na lei, quem nos pegava eram os homens.
Na lei, quem precisava ver para ser considerado pecado era o homem. Na graça é Deus quem vê. Preste atenção, se o Espírito Santo vive dentro de você, ok? Se ele está dentro de você, tudo que você vê, ele vê. Tudo que você fala, tudo que você ouve, ele ouve. Tudo que você cheira, ele cheira, porque você é um com o Espírito. Então entenda isso. Quando você pega esses olhos e olha para um irmão ou para uma irmã com desejos impuros e lascívios, você já está adulterando. Por quê? Porque na graça é Deus quem precisa ver. Na lei eram os homens. Então na lei, para ser considerado adúltero, eu precisava ser pego em adultério. Na graça, bastou olhar, bastou desejar, já é pecado. Entende como ficou mais difícil na graça? A graça não facilitou tudo para nós. Ela trouxe o poder de Deus para dentro de nós, mas ela aumentou o nosso nível de responsabilidade. A gente tem uma noção de que a graça diminuiu o nosso nível de responsabilidade. Não, a graça aumentou, porque a graça colocou dentro de nós a responsabilidade de guardar o santo, guardar o Espírito Santo, guardar a preciosa porção da glória de Deus colocada dentro de nós, que é o Espírito Santo. Então, na lei, você precisava ser pego em adultério. Na graça, você olhou, já pecou. Na lei, só era pecado quando você era pego. Na graça, é pecado quando você olha, quando você deseja, quando alcança o seu coração. A graça tornou interna a cobrança que na lei era externa. A graça tornou interna a cobrança que na lei era externa. Na lei, eu precisava ser pego. Na graça, eu só preciso desejar. Porque o que Deus ganhou na graça, o que Deus alcançou na graça, foi o nosso coração. E se o nosso coração não é um coração puro, se o nosso coração não é um coração transformado, o propósito do Evangelho não foi alcançado, que é Deus mudar o coração dos homens. Antigamente, a lei estava escrita em tábuas de pedra. Hoje, a lei está escrita nas tábuas do nosso coração. Antigamente, a lei era externa. Hoje, a lei é interna. Hebreus 10, não me recordo o versículo, fala que Deus escreveu as leis dele nas tábuas do nosso coração. Então entenda, a lei tornou interno, a graça tornou interno aquilo que na lei era externo. Quantos estão me entendendo? Está ficando claro para vocês? Beleza, vamos lá. E se teu olho direito te ofender, arranca-o e lança-o para longe de ti, pois é melhor perder um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se tua mão direita te fizer pecar, corta e lança fora de ti, longe de ti, porque é preferível para ti perderes um dos teus membros do que todo o seu corpo ser lançado no inferno. Isso foi dito. Quem repudiar a sua esposa, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, todo aquele que repudiar a sua esposa, a não ser por causa de fornicação, ou seja, adultério, a faz cometer adultério, e qualquer que casar com a divorciada comete adultério também. Igualmente, ouviste o que foi dito pelos antigos, não jurarás falso, nem cumprirás e cumprirá o Senhor os teus juramentos. Versículo 39, salta aí. Diz assim, eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Se um homem te processar na lei, tomar a tua túnica, permite também que lhe leve a tua capa. E quem vai te obrigar a caminhar 1 milha, caminhe com ele 2. Dá a quem pede, e ao que quiser tomar de ti emprestado, não lhe vire as costas. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo.
Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que tratam com maldade e vos perseguem. Pera aí, preste atenção, ouve com clareza aqui. Eu, porém, vos digo, a lei mandava olho por olho, dente por dente. Então, se alguém me batia, eu tinha que ir lá e revidar. Olho por olho, dente por dente. Na graça, eu tenho que ser tão transformado a ponto de ser agredido ou ofendido e aprender a não revidar. Eu costumo dizer que é fácil, talvez, uma das coisas mais difíceis é você ser ofendido e não revidar as ofensas. É você ser agredido, às vezes moralmente, com palavras, às vezes psicologicamente, e você não revidar. Uma das coisas mais difíceis que existe na vida é aprender a dar a outra face. E isso engloba em vários períodos, não falo só de uma agressão física, né? Até porque... Vamos pular esse assunto, isso aqui eu não vou falar, não gera polêmica. Eu, porém, vos digo, mas qualquer que te bater na face direita, oferece também a outra. Se o homem algum te processar na lei, tomar tua túnica, permite também a tua capa. E quem quer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Presta atenção que em todas essas situações, Deus está tratando alguma coisa interna no coração do homem. Lembra que eu falei? O foco da graça é tratar o interno, o coração do homem. A lei buscava tratar o externo, o rito. A graça busca tratar e mudar o interno. Então, para que você precisa para dar outra face? Domínio próprio, equilíbrio, amor, compaixão. Se algum homem te processar na lei para tomar sua túnica, permite também que te leve a capa. O que está pregando aqui? Desapego. Coração desapegado, um coração livre de amor pelas coisas desse mundo. E quem vai te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Ou seja, está cansado de caminhar uma pessoa, tenha compaixão, caminha mais uma, vai além com ela, insiste um pouco mais, persevera um pouco mais. Ouviste o que foi dito, amará o teu próximo e odiará teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e abençoai os que vos amaldiçoam, fazei bem aos que odeiam, orai pelos que vos tratam com maldade e vos perseguem. Então, o que a lei cobrava? A lei cobrava de mim que eu odiasse os meus inimigos. Aí na graça está vindo dizendo assim, ame os seus inimigos. O que é mais fácil? Amar quem me ama ou odiar quem me odeia? Odiar quem me odeia ou amar quem me odeia? O que é mais difícil? É mais fácil? É mais fácil amar quem te odeia? Orar por quem te persegue? Tão difícil orar por quem te persegue. É tão difícil amar quem te odeia. Tão difícil amar quem te odeia. Tão difícil não revidar a altura tudo que fazem contra você. É tão difícil, irmãos, tão difícil. Tão mais pesado do que era na lei, na graça, na lei. Na lei eu podia revidar. Na graça eu preciso amar quem me odeia. Na graça eu preciso de uma mudança tão profunda no meu coração que eu consiga olhar para o meu inimigo e sentir compaixão dele. Na graça eu olho para quem eu deveria odiar e eu tenho que dizer, Senhor, abençoa, muda, transforma. Eu estava agora há pouco orando por alguém aqui que me fez tão mal. Tão mal, tão mal. Estava aqui, Senhor, tem compaixão. Alcança, toca, transforma. Dá para ele a oportunidade que eu tive de mudar, Senhor. Alcança essa vida, transforma essa história. É o caminho estreito, querido. O Mandinha falou aí, ó. É o caminho estreito. Nós vivemos num evangelho de caminhos largos hoje. É tudo fácil. É tudo tão permissivo nesse evangelho desgraçado que nós vivemos hoje. É um caminho tão largo quando nós
esquecemos que o caminho de Deus não passou por reforma. A porta de Deus não passou por reforma. Ela continua estreita, o caminho continua estreito. O Senhor não mudou. Nós podemos ter mudado, a nossa pregação pode ter mudado, os líderes podem ter mudado, Deus não mudou. O caminho continua estreito. O Evangelho continua exigindo de nós responsabilidade. E como eu falei no início, a graça é muito mais séria do que a lei. A graça cobra de você uma mudança interna. A lei cobrava de você um rito externo. Quem não é mudado internamente não foi alcançado pela graça de Deus. Sabe o que você precisa ter em sua vida? Sabe o que eu preciso ter de verdade? Mudanças internas dentro do meu coração. Se não muda de dentro para fora, não foi a graça que alcançou, foi a religião. Se não muda de dentro para fora, não foi a graça que alcançou. Foi qualquer outro evangelho, menos a graça de Deus. A graça de Deus, quando ela entra na vida do homem, ela é como um caminhão. É impossível você ficar no mesmo estado em que você estava antes de se encontrar com Ele. Imagina que você está na beira da estrada, vê um caminhão a 200 por hora e passa por cima de você. Imaginou como vai ficar seu corpo? Vai sobrar o que de você? Nada. Aí eu te pergunto, o que é mais poderoso? Deus ou o caminhão? Se um caminhão, quando passa por cima de você, não sobra nada, por que quando Deus passa por cima de você está sobrando alguma coisa? Ter um encontro com a glória de Deus muda completamente um homem, transforma completamente o homem. E se esse homem não foi transformado, ele não teve um encontro com a glória de Deus. Encontros com a glória de Deus promovem transformações extraordinárias na vida do homem. E só um homem transformado consegue amar os seus inimigos. Só um homem completamente transformado pela glória de Deus, que teve sua vida transformada, ele consegue olhar para o inimigo e sentir compaixão. Ele consegue orar pelos inimigos, ele consegue amar os inimigos. Ele consegue olhar para alguém que fez mal para ele e dizer: Senhor, tem misericórdia, tem compaixão. Eles não sabem o que fazem. Foi o que Jesus fez na cruz. Foi o que Estevão fez quando estava sendo apedrejado. Enquanto, em nome do Evangelho, Estevão estava ali pregando, anunciando o Evangelho, os homens se levantam contra ele, atiram pedras em Estevão. Estevão morre apedrejado por causa do Evangelho. E Estevão, antes da morte, diz para ele: Senhor, tem misericórdia. Eles não sabem o que fazem. Eu creio que naquele momento Deus deu um salto do trono, dizendo: é isso que é ser como meu filho. Tomar as pedradas não é a grande questão. A questão é como você vai reagir às pedradas que você leva na caminhada. Se você vai dizer: Senhor, tem misericórdia, eles não sabem o que fazem, você vai se sentir no direito de pegar as pedras e jogarem de volta. Eu costumo dizer que as pedras que jogam em nós precisam ser transformadas num altar de adoração para Deus. Toda vez que alguém atirar uma pedra, pegue ela, faça um altar de adoração ao Senhor em cima das cicatrizes que foram feitas em você pelas pedras que te jogaram na caminhada. Amém? Versículo 46. Pois se amarem quem vos amam, que recompensas tereis? Não fazem os publicanos a mesma coisa? E se saudarem somente os vossos irmãos, o que fazeis? Mais que os outros, não fazem nada, mas da mesma forma que os publicanos. Sede vós perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então a graça está dizendo assim, Jesus está dizendo assim, na religião, os publicanos, né? Eles amavam quem amava eles. É fácil amar quem te ama. Qualquer publicano faz isso. Qualquer religioso faz isso. Uma linguagem bem clara. Qualquer religioso ama quem ama ele. Porque é fácil você amar quem traz benefício para você. É fácil você amar quem te beneficia. É fácil você amar quem te ajuda, né? Quem não ama pessoas que ajudam elas? Eu amo pessoas que me ajudam. É a coisa mais fácil do mundo. Difícil é quando você tem que amar quem te deu um tapa na cara. Difícil é você amar quem fala mal de você. Difícil é você amar quem te persegue. É esse o poder que a graça dá para o homem, de fazer aquilo que humanamente na carne não pode ser feito, né? A graça genuína de Deus, o que ela vai fazer para o homem? Ela vai tornar possível na vida desse homem aquilo que ele jamais conseguiria fazer
se não fosse o Espírito de Deus. Eu não conheço ninguém na Terra que consegue amar um inimigo se não foi tocado pelo Espírito de Deus. Se foi tocado pelo Espírito de Deus, ele consegue amar, orar, abençoar, jejuar, profetizar sobre a conversão do cara, ministrar a vida do cara até que algo aconteça. Se não foi tocado pela graça de Deus, não tem uma pessoa no mundo que consiga fazer isso. Amar os inimigos. Se não foi tocado pela graça, não vai conseguir fazer isso. Se você tem dificuldade para amar os inimigos, querido, eu sugiro que você comece a orar por eles. Ninguém odeia alguém que ora. Se ora pela pessoa, naturalmente você vai amá-la. E se você não conseguir amá-la, peça a Deus para que Ele converta o seu coração e para que Ele mude seu coração. Porque corações mudados, corações tocados pela glória de Deus, eles conseguem perdoar na dimensão em que foram perdoados. Você quer saber uma coisa que a graça vai ter que ser muito intensa para a sua vida? Capacidade de perdão. Alguém que foi tocado pela graça, ele jamais vai reter o pecado de alguém porque ele sabe o quanto que ele foi perdoado. Alguém que foi tocado pela graça, ele de verdade, ele tem um coração quebrantado, contrito. Ele sabe o monstro que ele era. Ele sabe do que Deus livrou ele. E ele jamais vai ser incapaz de perdoar pessoas que o feriram. Por quê? Porque ele sabe do que ele foi perdoado. A palavra fala que a quem muito foi perdoado, muito amou. Então, quando nós sabemos quem nós éramos, e o que eu falei semana passada, quando a graça nos alcança, ela nos transforma. E quando ela nos transforma, você olha para o seu passado e fala assim: eu era um monstro, eu era um demônio, e Jesus mudou completamente, transformou a minha vida. Só a graça de Deus transforma homens podres, iníquos, que amavam o pecado, em homens que odeiam o pecado e querem viver uma vida de santidade para Deus. Tudo isso que eu falei aqui só é possível na vida de um homem quando ele foi alcançado de verdade pela graça de Deus. A lei muda o externo, a religião muda o externo. A graça muda o homem internamente. Quem não foi mudado internamente não foi alcançado e não foi transformado pela graça de Deus. Ian, por que você está falando tudo isso? Né? Por que você está ministrando sobre tudo isso? Porque quando nós abrimos em 1 Timóteo capítulo 4, não precisa abrir, Paulo diz assim: ora, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns homens deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Preste muita atenção nisso. Esse evangelho da graça barata, da graça fácil, da graça permissiva, da graça liberalista, da graça onde tudo é aceito, onde tudo você pode porque Deus te ama, não há consequências, né? Uma das coisas que eu aprendi é que homens de verdade lidam com as consequências de seus atos, né? Então, entenda uma coisa: Deus não te livra das suas consequências. Deus não te livra das suas consequências. Você precisa entender que a graça é um evangelho de responsabilidade, porque você carrega dentro de si aquilo que Davi não carregou, aquilo que Jeremias não carregou, aquilo que Isaías não carregou, aquilo que nenhum profeta do Antigo Testamento carregou. E eles tinham um temor reverente a Deus. Eles não carregavam a glória, eles não carregavam o Espírito Santo, e mesmo assim eles eram mais reverentes do que nós. E tem muita falsa doutrina sendo ensinada nesse tempo, muito evangelho falso sendo pregado nesse tempo. E esse evangelho das facilidades, meu amigo Sam escreveu aqui, ó: sacrifício na lei era externo, na graça está relacionado com o interior do homem. É justamente isso aí. Oferecei a Deus o vosso culto racional, Romanos 12 fala ali, porque você precisava oferecer a sua vida como sacrifício santo, puro e agradável ao Senhor. Na lei Deus queria um cordeiro, na graça Deus quer seu coração sacrificado. Na lei você precisava matar um cordeiro, na graça você é o cordeiro. Na lei o sacrifício era feito no altar de Deus, onde você levava alguém, um animal, para morrer no seu lugar. Por que sacrifício vivo, Ian? Né? Porque você tem que ir voluntariamente para o altar de Deus para ser morto. A graça dá para você uma capacidade de sacrificar o seu eu. Sacrifício vivo é aquele que vai para o altar de Deus voluntariamente para morrer. Sacrifício vivo é aquele que vai voluntariamente para o altar de Deus para morrer. E por que está pregando sobre isso? Por que você está falando sobre isso? Porque nos últimos dias, alguns deixarão a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios.
Quantas pessoas eu já vi me perguntando assim, Ian, como que o povo consegue crer nisso, Ian? Como que o povo consegue aceitar essa graça barata, esse evangelho de facilidades, essa graça que aceita tudo, essa graça que tudo pode? Como que as pessoas conseguem ouvir esse evangelho e aceitar esse evangelho? É simples. Espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tudo que é uma graça que não promove transformação do homem é espírito enganador e doutrina de demônios. E aí eu já vi pessoas firmes na fé, que começaram a ouvir essas coisas e depois de algum tempo se desviaram, se perderam, se afastaram. Hoje algumas são ateus, outros estão completamente desviados, outros abandonaram a fé completamente. Por quê? Porque pararam de dar ouvidos para o Espírito Santo e começaram a dar ouvidos para espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então entenda, dessa graça que está sendo pregada aí, que tudo pode, que não necessita de arrependimento, que o seu pecado não necessita de choro, que o seu pecado não necessita de arrependimento genuíno. Eu estava conversando com um discípulo semana passada, uma das coisas que eu falei com ele é: arrependimento não é você chorar, arrependimento é você produzir frutos. Então não adianta só você pedir perdão se você não mudar. A graça, ela exige de você que você se posicione em seu coração para as mudanças. Então, entenda uma coisa. Mateus capítulo 3, eu me esqueci o versículo. João Batista fala assim: produzam frutos dignos de arrependimento. O seu arrependimento tem que sair das palavras e entrar na mudança. Se o seu arrependimento não produziu fruto na sua vida, ele não é arrependimento. Então entenda, tem muita gente dando ouvido para demônios e espíritos enganadores que estão conduzindo pessoas a um caminho largo, a um caminho que não é o caminho estreito, a um caminho que não é o caminho que Jesus ensinou, onde nós seremos perseguidos, odiados, difamados, caluniados. Hoje se vive o evangelho dos popstars, homens que, em nome de serem reconhecidos e vistos, eles negociam qualquer coisa. Sabe o que Deus está procurando? Homens que não negociem a sua voz, homens que não negociem quem eles são em Deus, homens que não negociem a palavra de Deus, homens que sejam fiéis à palavra de Deus, custe o que custar a eles. Eles são fiéis à palavra de Deus. Sacha, obrigado, Sam. Mateus 3, versículo 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. Ou seja, seu arrependimento não tem que ser só lágrima, ele tem que ser mudança. E eu costumo dizer, quem confessa, as pessoas dizem, há muito tempo eu estou nesse pecado e não consigo vencer. Eu pergunto, você já confessou? Ele fala, não. Falei, pronto, entenda isso. Quem confessa o pecado recebe de Deus força para deixá-lo. Tem muita gente presa em pecado simplesmente porque não confessa. A partir do momento que começa a confessar e se arrepender, Deus te dá força para deixar. Enquanto você não confessa, enquanto você não se arrepende, você está dizendo para Deus, não é importante, eu não quero deixar. Deixa aí, com o tempo você esquece. Não é assim que as coisas funcionam. Quando você confessa, o Senhor te dá força para deixar. E aí, Ele derrama a misericórdia. Então, o que a gente tem hoje em nossa geração? A gente tem um bocado de gente pregando um evangelho de facilidades, um evangelho onde Jesus te aceita do jeitinho que você é e que você pode ficar do jeitinho que você é, que Jesus não se importa. E como explicar isso sem ser de maneira ofensiva? Não tem como. Então deixa eu falar de maneira séria com você aqui, e verdadeira. Como explicar isso, Jesus? Não tem evangelho, queridos. A primeira coisa que Jesus te convidou para fazer foi morrer. A primeira coisa que Jesus te convidou para fazer quando você veio foi: venha após mim, negue-se a si mesmo. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga-me. Jesus naquele momento estava se direcionando ao Calvário. Então o que ele estava dizendo ali exatamente? Aquele que quiser vir após mim, ele vai ter que tomar a sua cruz como eu, ele vai ter que morrer como eu, para que ele possa viver de verdade.
Então, o primeiro chamado de Deus para a sua vida é um chamado de morte. Morte das suas vontades, e isso é graça de Deus. Morte do seu eu, isso é graça de Deus. Morte completa e inteira do seu eu, isso é graça de Deus. Porque a maior libertação que você vai ter na sua vida não é de demônios. A maior libertação que você vai ter de sua vida não é de espíritos das partes das trevas. A maior libertação que você vai ter de sua vida não é de principados e potestades. A maior libertação que um homem pode ter na sua vida é a libertação do seu eu. É quando ele se livra de si mesmo. É quando ele se vence. É quando ele se derrota. É quando ele se coloca numa cruz, se prega numa cruz, morre numa cruz e ele tira da vida dele a única pessoa que tem capacidade para afastá-lo de Deus, para levá-lo para longe de Deus, para influenciar as decisões dele, para atrapalhar a vida dele, para destruir a vida dele, é você mesmo. Então a graça, ela existe para matar você. A graça, ela existe para crucificar você. A graça de Deus existe para livrar você de si mesmo, para que Jesus viva através de você. E eu costumo dizer que a graça tirou de você o seu direito de escolha, para que você não ande mais de acordo com a sua própria vontade, mas ande de acordo com a vontade de Deus. Eu creio no livre-arbítrio das pessoas que estão em Cristo. Eu não creio no livre-arbítrio das pessoas que não estão em Jesus. Por quê? Porque quem não está em Jesus é escravo. E não é escravo de livre e espontânea vontade. É escravo porque é escravo do diabo e pronto. E eu já tentei, quando eu era ímpio, eu tentei sair do pecado e não conseguia porque eu era escravo do pecado. Agora, quem está em Jesus, você tem direito de escolha. Mas há uma orientação da parte de Deus, como a mesma orientação que foi dada para Adão. Deus disse para Adão, ó, tem isso e tem isso aqui. O que eu quero que você faça é cuidar do jardim, não coma dessa árvore. Ele tinha liberdade, mas tinha uma orientação. Você também tem liberdade, mas você tem uma orientação. Qual é a orientação que você tem da parte de Deus? É aquilo que está no Pai Nosso. Pai, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então a graça não te deu liberdade para você viver a sua vontade, viver da maneira que você quiser, fazer o que você quiser, e Deus te aceitar isso tudo de você. Não foi assim que a graça, não foi para isso que a graça veio. A graça veio para mudar você completamente, para transformar você completamente, para mudar a sua história, para mudar seus caminhos, para mudar a forma que você vive, para mudar a forma que você caminha, para mudar a forma que você se relaciona, para mudar a forma que você convive com pessoas. A graça veio para entrar na sua vida e transformar tudo completamente. E ela vai te livrar da única pessoa que tem capacidade de atrapalhar a sua vida, você mesmo. A única pessoa que é culpado de todas as decisões equivocadas de sua vida, você mesmo. A única pessoa que é responsável por tudo na sua vida que já deu errado, você. A graça veio para matar você e permitir que Deus viva dentro de você. A graça é a morte do seu eu, é a morte da sua vontade, é a morte daquilo que você quer, para que aquilo que Deus quer, aquilo que Deus anseia e aquilo que Deus quer fazer dentro de você prevaleça. A diferença era, na lei isso não era possível, porque o Espírito Santo não estava dentro de nós. Na lei não era possível porque o Espírito Santo não estava dentro do homem. Então isso era impossível lá. Houve mudança na aliança, houve mudança na lei, por quê? Porque a lei passada era ineficaz? Não, porque ela não produzia aquilo que Deus queria que produzisse. O quê? Mudança, transformação. Do quê? Do coração do homem. A lei não tinha poder para transformar o coração do homem. A graça tem. Mas a graça dá para o homem aquilo que a lei não dava. Um nível de responsabilidade por aquilo que o homem carrega dentro de si. Como eu falei, na graça, na lei, eu precisava adulterar. Na graça eu olhei, eu já pequei. Na graça eu desejei, eu já pequei. A graça é muito mais séria do que a lei era. E essa é a lição que eu quero que vocês tirem dessa live de hoje. A graça, ela é muito mais séria do que a lei era. A gente acha que a lei era severa, né? A graça é muito mais severa do que a lei é. A diferença é, na graça, você tem a capacidade sobrenatural para andar na obediência a Deus. Que capacidade é essa?
o Espírito Santo vivendo dentro de você. E tudo diferente de um evangelho que não te transforme, que não te mude, que não te leve à morte do seu eu, que não te leve à renúncia completa da sua vontade, que não te leve para uma cruz, que não te leve para uma morte, que não te leve para a renúncia do seu ser, que não te leve para a crucificação do seu eu. Tudo diferente disto é doutrina de demônios e de espíritos enganadores. Sabe que nós precisamos na nação, novamente, de homens que preguem o evangelho de Jesus, o evangelho do caminho estreito, da porta estreita, do caminho onde você vai ter que morrer para Jesus viver através de você. Este é o evangelho de Jesus. Esta é a graça genuína, a graça que mata o homem para que Deus viva através dele. Esta é a verdadeira graça de Deus, a morte completa do seu eu, das suas vontades, daquilo que você anseia, daquilo que você quer, daquilo que a sua carne almeja, daquilo que o seu eu almeja, daquilo que a sua vontade almeja, para te levar para aquilo que Deus almeja, daquilo que Deus anseia, para aquilo que Deus sonhou, para aquilo que Deus planejou. A graça de Deus vai dar para você a habilidade de viver tudo aquilo que Deus projetou a seu respeito. No final de Mateus capítulo 6, Jesus fala algo muito interessante, a gente leu ali, Mateus capítulo 5, perdão, ele fala assim: sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é perfeito. E nós nós dizemos durante muito tempo que era impossível, né? Era impossível o homem ser perfeito como Deus é perfeito, é impossível o homem querer alcançar essa plataforma, era impossível o homem querer alcançar isso, né? Mas uma coisa que a graça vai fazer com você é te aperfeiçoar. A graça, ela é a maneira de Deus para fazer o aperfeiçoamento do homem da forma que ele quer fazer. Então entenda, se você não está sendo aperfeiçoado por Deus, a graça de Deus não alcançou sua vida. A graça, ela vai aperfeiçoar você. Ela vai mudar você. Ela vai transformar você numa versão de Jesus sobre a terra. A graça vai trabalhar em sua vida durante todo o tempo que você estiver vivo aqui na terra. Um processo de aperfeiçoamento. Se a graça entrou na sua vida, não tem como você permanecer no mesmo estado em que você está. Ou você é aperfeiçoado por Deus e transformado por Deus, ou a graça de Deus não alcançou você. Amém? É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje, né? Eu creio que ficou claro para a maioria de vocês. Semana que vem eu vou tentar fazer a live pelo Instagram e pelo YouTube para facilitar para algumas pessoas. E eu queria que vocês guardassem muito isso no coração de vocês, sabe? A graça, ela muda internamente aquilo que a lei não foi capaz de fazer externamente. A graça, ela muda a essência. A lei, ela mudava a conduta, ela mudava o externo. A graça, ela muda o homem de dentro para fora, ela transforma a essência do homem. E se você não foi transformado, querido, eu indico a você, busque desesperadamente a Jesus. Busque desesperadamente a Deus. Busque desesperadamente o Senhor, para que Ele de verdade transforme sua vida. A graça tornou interno o que na lei era externo. A graça sem o Espírito seria mais pesada do que a lei. Se você prestar atenção no que é ensinado para nós vivermos na graça, né, é muito mais pesado do que a lei era. Só que na graça nós temos o Espírito. Na lei nós não tínhamos ele. O Espírito torna possível a transformação. A lei não podia transformar o homem. O homem só pode ser transformado quando Deus vem morar dentro dele novamente. A lei trabalha a conduta. A graça muda a essência. Deus abençoe a vida de vocês. A gente se vê semana que vem na nossa próxima live do Profeteia. Estou bem cansadinho hoje. O olho já está querendo fechar para dormir. Eu compartilhei algumas coisas com vocês essa semana no nosso grupo do Profeteia. Quem não está no grupo do Profeteia e quiser entrar, vai na minha bio, clica no link. Lá tem
áudio diário praticamente de mentoria, não é todos os dias que eu posto, que tem dias que eu não tenho como postar, mas aí geralmente em alguns dias eu vou e posto vários, né, quando eu estou com mais tempo, mais livre, então eu tento compensar postando vários áudios. E a gente estava falando no nosso grupo do Profeteia sobre uma mentoria. Preste atenção, ouça isso aqui. Alguém aqui fez a nossa parte sobre os dons do Espírito? Eu creio que pelo menos uma porção da galera que está aqui fez. Nós tivemos a nossa parte sobre os dons do Espírito, fizemos 9 lives sobre os dons do Espírito Santo. E nós vamos abrir uma turma, preste atenção, nós vamos abrir uma turma de mentoria sobre os dons do Espírito Santo. Só que o nível 2 agora. Só que essas lives eu não vou fazer aqui pelo Instagram. Essas lives nós vamos fazer por um aplicativo privado. Essas lives serão privadas e serão somente para algumas pessoas específicas que se envolverem num conteúdo que a gente vai fazer um pouco mais para frente. Então preste atenção, nós teremos 3 meses de mentoria. 3 meses de mentoria. Com essa galera toda que quiser fazer parte. Quem quiser fazer parte, pode fazer parte. Porém, as lives serão privadas, ok? As lives serão privadas, não serão aqui pelo Instagram. As lives serão privadas. 3 meses de mentoria, essas lives privadas, onde nós vamos falar no nível 2 agora, ok? Nível 2 dos dons do Espírito Santo. Nós vamos passar 3 meses falando sobre isso, ministrando sobre isso, em lives privadas, onde você vai ter oportunidade de trabalhar os dons. Nós vamos dividir salas lá e você vai poder ministrar a vida de outras pessoas. Você vai poder tirar dúvidas que a gente não teve a oportunidade de tirar algumas lives. Vocês poderão tirar nesse tempo nosso de mentoria, tá bom? Esse tempo de mentoria nosso, você vai receber o nosso primeiro e-book dos dons do Espírito Santo. Você vai receber o nosso e-book Disciplinas Espirituais. Você vai receber o nosso e-book dos 5 ministérios e você vai receber um e-book exclusivo que vai ser feito só para quem adquirir esse conteúdo. Então preste atenção, 3 meses de mentoria privada, particular, em lives privadas, com todo esse material que eu falei para vocês, mais um e-book exclusivo do Profeteia que só vai ser disponibilizado para vocês. E, por último, nós teremos o nosso material nível 2. Nós temos um material que a maioria de vocês já tem, dons do Espírito, né? Nós teremos um material que vai ser feito exclusivamente para essa galera que vai estar nas nossas lives. O que você precisa fazer para participar? Só continuar acompanhando aqui. Eu vou começar a postar essa semana algumas coisas que vão direcionar vocês para fazer a inscrição de tudo que a gente precisa para esse tempo dessa mentoria. Então essa semana eu vou começar a soltar alguns vídeos falando sobre isso e a gente vai agendar, preste atenção, uma semana, a gente vai ter uma semana ligada, direta, de lives, e eu preciso que você convide todo mundo. Se você conhece pessoas que têm anseios de se mover nos dons do Espírito, você vai convidar todo mundo para estar participando com a gente desse tempo. Vai ser violentamente extraordinário. Eu não tenho outra palavra para descrever. Alguém me perguntou assim, e falou esses dias, tá até aqui na live, me perdoe. Ian, eu estranho quando você usa a palavra violento. É porque eu entendo que Deus é tão agressivo, sabe, tão intenso no que ele faz em nossa vida, que de vez em quando eu não encontro outra palavra para descrever a não ser violento. Sabe, o reino de Deus é tomado à força. Só os violentos se apoderam dele. Então há uma violência em Deus que nós conquistamos quando nós andamos com ele. Jesus é cordeiro, mas ele também é o leão da tribo de Judá. Então fica atento, se você quer receber mais informação sobre isso, vai no nosso grupo no WhatsApp do Profeteia, entra lá, só clicar na bio aí, vai lá, clica na bio, no link da bio, já tem lá, grupo no WhatsApp, entra no nosso grupo no WhatsApp, vai ter conteúdo diário lá. Eu vou estar falando muita coisa lá sobre esse tempo de mentoria, que nós vamos estar liberando aí vagas limitadas para uma galera específica, ok? Vagas limitadas para uma galera específica. Quem tem fome de Deus vai querer se envolver nesse negócio com a gente. Eu tenho certeza que vai ser extraordinário. As lives daqui do Instagram
já mudaram vidas. Eu creio que esse tempo de mentoria privada aí vai transformar realidades de pessoas. Então, se você quer participar, fica atento e primeiramente entra no nosso grupo do WhatsApp, porque é lá que nós vamos estar postando todo o conteúdo e tem algumas coisas que nós só divulgaremos lá. E as lives do Profiteia vão parar? Não. A gente vai ter um dia onde a gente vai fazer essa mentoria privada, um dia onde nós faremos a mentoria privada, ok? E no outro dia nós teremos a live do Profiteia. Então as lives do Profiteia continuam no sábado, e um dia na semana nós teremos a mentoria, que é só nós, lá no aplicativo privado. Tá bom? Chorar, abençoando a vida de vocês, e semana que vem a gente se vê aqui no Profiteia. Tá bom, Pai? Eu peço que você abençoe a vida dos meus irmãos, que eles sejam guardados, tocados pelo Senhor, envolvidos debaixo de uma compreensão correta da sua graça, não essa compreensão mesquinha que tem sido liberada em nossa geração, de pessoas que não compreendem a graça, que não compreendem o Evangelho, que vivem um Evangelho de caminho largo, Senhor, um Evangelho de responsabilidades com a Tua glória. Traz para nós um nível de compreensão, de responsabilidade, de seriedade, Senhor, que nós temos que ter com a Sua glória e com a Sua presença de nós. Traga para nós a verdadeira compreensão da Tua graça, para que nós possamos honrar o Teu Evangelho, honrar o Seu nome, para que o Senhor de verdade seja glorificado através de nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Eu encontro vocês semana que vem aqui no Profiteia. Eu vou divulgar o cartaz aí, vai ter algumas novidades no cartaz e eu fico aguardando vocês lá, fiquem atentos. Quem quer mais novidade, mais conteúdo, mais coisa, vai para o nosso grupo do WhatsApp, a gente vai estar compartilhando tudo com vocês lá, tá bom? Beijo no coração, Deus abençoe a vida de vocês. Eu quero mandar um abraço para meu amigo Sam. Amo sua vida, viu, Sam? Você é precioso para mim. Estou te aguardando aqui no meu casamento, viu, em abril. E quero mandar um abraço para todo mundo que está envolvido com a gente aqui no Profiteia, essa galera que tem acompanhado a gente aí há muito tempo. Eu fico muito feliz com o envolvimento de vocês, viu? Deus abençoe a vida de vocês. Amo a vida de vocês, vocês são preciosos. Eu aguardo vocês semana que vem aqui no Profiteia, tá bom? Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Eu vejo vocês semana que vem aqui no Profiteia. Um beijo no coração. Shalom, shalom, shalom.